Você sabe que a história da nossa vida é a história das nossas decisões. Ou seja, o que nós vivenciamos hoje, o que temos hoje, é resultado das decisões que nós fomos tomando no transcorrer da nossa vida e da nossa história. E o fator fundamental para a nossa tomada de decisão são as nossas prioridades. O que é uma prioridade? É aquilo que é importante para mim. É aquilo que tem um maior valor para mim. O que eu quero dizer para você é que se você errar na prioridade, você vai errar na decisão e, consequentemente, vai errar na vida. Por isso a importância da gente ter boas prioridades, prioridades excelentes para a nossa jornada. Dá mais um exemplo aqui para isso ficar claro na sua mente. Você recebe 2 convites de casamento. Suponhamos que num dia uma irmã sua vai se casar. É um evento bastante importante. Mas também uma amiga de infância vai se casar. Você, obviamente, se é uma pessoa normal, você queria ir nas 2 festas, nas 2 cerimônias. É o mesmo horário, vai ser em lugares opostos. E daí o que vai definir aonde você vai? A sua prioridade. Quem é mais importante para mim? A minha irmã ou uma amiga de infância que eu não vejo há 15, 20 anos? Então, é extremamente importante que eu e você tenhamos excelentes prioridades na nossa vida. E essa mensagem vem justamente para tentar corrigir coisas que podem estar fora da nossa prioridade. A Bíblia toda, Deus vai tentar trazer para o homem essa perspectiva dele colocar as prioridades, as coisas mais importantes no devido lugar. Desde a história de Caim e Abel, a gente tem visto isso até o Novo Testamento. E o Novo Testamento traz uma expressão interessante, que é a expressão antes de tudo. Você lê o Novo Testamento todo, você vai ver Jesus falando, usando essa expressão, o apóstolo Paulo usando essa expressão. E eu separei hoje 4 desses textos, 2 quando Jesus as utiliza, e 2 quando o apóstolo Paulo usa a expressão antes de tudo, justamente para nos trazer essa ideia daquilo que precisa ser corrigido na nossa vida. E o primeiro texto que eu quero ler com você é o de Lucas capítulo 10, verso 5. Lucas capítulo 10, verso 5 diz assim: Ao entrardes, numa casa, dizei antes de tudo, paz seja convosco. Paz seja convosco. E a primeira lição que eu quero deixar para nós hoje à noite é essa: busque a paz. Busque a paz. Se existe algo que deve ser prioridade na nossa vida, se existe algo que deve ser importante na nossa vida, é essa busca por promover a paz. Você sabe muito bem que a história da humanidade toda, ela foi firmada em cima de guerras, de batalhas. Você lê um pouco de história, você vai descobrir isso. Um rei desejava expandir o seu reino, e para que o seu reino se expandisse, para que ele ganhasse território, o que é que ele fazia? Começava uma guerra, começava uma batalha. Então os reinados todos, as monarquias da época, os impérios, eles se fortaleciam, preparavam seus soldados e iam avançando e progredindo. Um reino crescia em cima da guerra, em cima da batalha. Mas há 2000 anos, o rei dos reis pisou nessa terra. O seu reinado tem se expandido, o seu reinado tem crescido de lá para cá. Mas a arma que Jesus ensinou os discípulos a utilizar não é uma bazuca, não é um canhão,
a arma que Jesus ensina os seus discípulos a utilizar é a paz. Jesus diz o seguinte: quando você entrar num lugar, antes de qualquer coisa, quando você chegar num ambiente, antes de qualquer coisa, deve ser prioridade. Diga: paz seja convosco. Não é à toa que esse Jesus, nosso Senhor, é chamado por Isaías como o príncipe da paz. Ele vai ensinar isso para os discípulos, que nós, os cristãos, nós, os seguidores dele, devemos ter o objetivo de levar a paz. Fomos chamados para ser promotores dessa paz que excede todo entendimento, que o dinheiro não pode dar, que o mundo não pode dar, que uma viagem não pode dar, mais que Jesus Cristo, o príncipe da paz, pode dar. Gente, eu quero fazer uma constatação que eu acho importante aqui. Nesses meus quase 30 anos na igreja de conversão, eu percebi que algumas pessoas, quando se convertem, elas infelizmente pioram. Ao invés delas se tornarem promotores da paz, elas ficam rabugentas, elas ficam chatas, elas se tornam pessoas julgadoras, insuportáveis, elas querem controlar a família. Eu me lembro aqui, falando para você, de um senhor que uma vez disse o seguinte: meu casamento era maravilhoso, a esposa tinha ido para a igreja e ele não, mas depois que minha mulher começou a ir para a igreja, o casamento ficou ruim, porque eu abro uma cerveja e ela fica me julgando, ela fica falando, ela fica pegando no meu pé. É uma busca de tentar discipular quem nem se converteu ainda. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para ser juiz, Deus não te chamou para arrumar confusão, Deus te chamou para promover a paz, para promover a paz. Às vezes eu abro a rede social, eu olho lá, gente xingando, se agredindo, usando palavrão, por causa de escolha política, por causa de time de futebol, por causa de coisas tolas. Jesus diz o seguinte, que a busca pela paz deve ser prioridade na vida de um cristão. E olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 18. Eu sou apaixonado por esse texto. Ele diz o seguinte: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O que Paulo está dizendo, gente? O que estiver ao seu alcance, o que você puder fazer, o que estiver nas suas mãos para ter paz, faça, busque isso. Ela é tão importante que, se você precisar dar um passo a mais, se você precisar ficar em silêncio, se você precisar se afastar de forma madura, se você precisar fugir de certos diálogos, porque você sabe que vai dar polêmica, faça isso, mas seja um promotor da paz. Eu acho que qualquer pessoa normal, numa amizade, tem pontos de vista diferentes do seu amigo, no seu casamento, nos seus familiares. Mas é curioso que muitas vezes os diálogos giram em torno não das semelhanças, que também acontecem, mas em cima das diferenças, em cima das visões opostas. E daí começa intriga, começa discussão, começa situações que não vão levar a lugar algum. No que depender de você, como cristão, como filho de Deus, como discípulo de Jesus de Nazaré, busque a paz, busque a paz. Há casamentos que estão desmoronando, não tem paz, porque não existe da parte de nenhum dos dois esse entendimento
de que às vezes é necessário se calar. Às vezes é necessário dar ao outro o direito de ter um dia ruim, de falar uma besteira quando está mal-humorado ou com a cabeça quente e não receber de volta uma resposta ainda mais áspera. Sabe, um tempo atrás eu preguei uma mensagem chamada Teste de DNA. E eu disse o seguinte: como é que a gente sabe se é ou não filho de Deus? Se a gente pudesse fazer um teste de DNA para descobrir se a gente é filho de Deus de fato ou não, o que é que a gente deveria fazer? E uma das coisas, uma das evidências, está no Sermão da Montanha, quando Jesus, em Mateus 5, verso 9, disse o seguinte: felizes ou bem-aventurados os que promovem a paz. Em outra versão você vai ver os pacificadores. Pacificador é quem promove, é quem leva a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Está aí a primeira correção que nós devemos fazer na nossa vida, na nossa jornada, na nossa vida de escolhas. Busque a paz. Tenha a paz como prioridade na sua vida, na vida da sua família, nos seus negócios. Busque a paz.